Eu estou aqui novamente para, né, mais uma vez, convidar um ex-aluno meu, né, um pupilo meu. Então, hoje foi um dia muito feliz para mim aqui nesse evento, né? Eu vou ter a honra de convidar o professor Pedro Rodrigues. Ele é farmacêutico e tem um mestrado e doutorado aqui pelo nosso programa, né, pelo PPGIM. Então, ele é imunologista, né, fez o mestrado e doutorado comigo, né, no meu grupo. Eu orientei ele. E, atualmente, Pedro é farmacêutico, né, da Maternidade Climério de Oliveira e também do CIMEB, né, do Centro de Infusão de Medicamentos Especializados aqui da Bahia. E ele vai falar, né, sobre autoimunidade, que foi tema da tese dele, né, do projeto dele de doutorado. Então, Pedro, mais uma vez, muito obrigado, né, por estar aqui e boa apresentação. Muito obrigado, Rian. Boa tarde, gente. Então, como o Rian falou, né, meu nome é Pedro, eu vou apresentar para vocês um pouco sobre os mecanismos de desenvolvimento de autoimunidade. Vou fazer uma introdução antes para vocês entenderem o que leva a isso, falar um pouco de algumas doenças autoimunes e algumas perspectivas futuras com relação ao tratamento de doenças autoimunes. Certinho? Pode passar. Então, basicamente, né, o que eu vou apresentar seria um pouco sobre tolerância, homeostase e autoimunidade, mecanismos de tolerância, mecanismos de autoimunidade, doenças autoimunes, manejo de sintomas e tratamentos das doenças autoimunes. Primeiramente, né, a gente precisa entender que o sistema imunológico, nosso sistema imunológico, ele existe com o objetivo principal, né, que nos proteger de invasores, né? No caso, reconhecimento e destruição desses invasores. E, para isso, ele precisa diferenciar aquilo que é nosso e aquilo que não é nosso, né? Justamente para que o nosso sistema imune não ataque a nós mesmos, né? E a gente acabe desenvolvendo doenças como as doenças autoimunes. E esse processo, né, de reconhecimento entre o que é nosso e o que não é nosso, né, em termos de antígenos, é o que a gente chama de tolerância, né, que é o que garante a homeostase, que é o equilíbrio do nosso sistema imune. Então, a tolerância ela ocorre, né, contra antígenos próprios, contra o microbioma, né? No caso, o microbioma também é importante que o nosso organismo não reaja contra as nossas bactérias ali que estão convivendo com a gente, justamente porque a gente também precisa delas. Contra alimentos também, antígenos alimentares e outros antígenos ambientais que a gente está sendo exposto diariamente, né? Se a gente fosse reagir, né, o nosso sistema imunológico fosse reagir a todos os antígenos a quais a gente é exposto diariamente, consequentemente a gente estaria o tempo todo num processo inflamatório, numa guerra contra esses antígenos. Então, o nosso organismo precisa desenvolver mecanismos que tolerem esses antígenos e permita que a gente consiga viver normalmente, né, dentro de uma situação comum do dia a dia. Pode passar. Então, o que a gente chama de tolerância imunológica, né, ela ocorre, no caso da tolerância imunológica, ela ocorre a não responsividade a um antígeno induzida por uma exposição prévia a esse antígeno. A gente sabe que tem aquela exposição prévia ao antígeno, a gente desenvolve imunidade contra esse antígeno e, consequentemente, numa segunda exposição, a gente teria uma resposta imunológica a esse antígeno. Então, no processo de tolerância imunológica, a gente consegue não desenvolver essa imunidade. Por que eu estou falando primeiro de tolerância? Porque, para chegar em autoimunidade, a gente precisa entender o que o nosso organismo exerce, né, o que o nosso sistema imunológico exerce naturalmente para nos proteger da autoimunidade, né? Então, a tolerância é o principal ponto aqui, chave nesse contexto. Mas, antes de falar de tolerância, a gente precisa falar um pouco dos mecanismos, né, de diferenciação dos linfócitos, já que a tolerância está relacionada a essa atuação dos linfócitos. E, para isso, a gente precisa entender em que momento isso acontece, em que locais isso acontece, até para entender também os diferentes tipos de tolerância, certo? De um modo geral, os linfócitos eles vêm de um precursor linfóide comum. Esse precursor linfóide comum ele está localizado lá na medula óssea. E, a partir daí, o local onde esse precursor vai se desenvolver é que também vai determinar se vai se formar um linfócito B ou um linfócito T, né? Então, o linfócito B, né, a linhagem de linfócito B, ela é gerada, né, nos órgãos linfóides, o órgão linfóide gerador do linfócito B é a medula óssea.
o linfócito T é o timo, né? E daí eles vão, né, para o sangue, para a linfa, onde eles são ainda linfócitos imaturos, e depois para os órgãos linfóides periféricos, né, onde eles já são os linfócitos maduros e vão atuar nesses órgãos linfóides, como os linfonodos, baço, tecidos linfóides, enfim. E quando eles ainda são identificados imaturos ainda nesses órgãos linfóides periféricos, eles retornam para o sangue, para a linfa, para maturação. Então, é importante a gente saber esse processo justamente para a gente entender os diferentes tipos de tolerância, né? A gente tem aqueles linfócitos, no momento que eles ainda estão nos órgãos geradores, e que a gente chama, né, dos órgãos centrais, e aqui os órgãos periféricos, né, que são depois que eles já estão atuando no organismo. Então, a tolerância, né, a nossa tolerância imunológica, ela é classificada em dois tipos principais, que é a tolerância central e a tolerância periférica, né? No caso da tolerância central, a gente tem, né, a identificação daquelas células, daqueles linfócitos que reconhecem autoantígenos, e a partir daí alguns mecanismos vão sendo desenvolvidos para evitar que esses linfócitos que reconhecem os autoantígenos, eles ataquem o nosso organismo. Então a gente tem alguns mecanismos diferentes, aqui é basicamente um resumo, né? Na tolerância central, ela ocorre principalmente nos órgãos linfóides centrais, né, que é o timo e medula óssea, e aí o que pode acontecer, né? A apoptose, que é a deleção dessa célula, a mudança nos receptores, no caso dos linfócitos B, e também o desenvolvimento de linfócitos T regulatórios, né? Na tolerância periférica, né, esses linfócitos já maduros, eles podem sofrer o que a gente chama de anergia, que é uma espécie de inativação, também a própria apoptose, a deleção, e a supressão, né, que ocorre através da ação de outras células que vão suprimir aquela célula autorreativa, né? A principal delas é o linfócito T regulatório, que foi desenvolvido lá, principalmente nos órgãos linfóides centrais. Acabou. Mas eu acho que... apertando aqui, não... Pode passar. Então, só para falar um pouco o que é célula T regulatória, né? Porque eu vou ter que falar dela aqui, então a gente precisa explicar um pouco o que seria, né? Lá, as células T regulatórias, elas podem ser produzidas tanto nos órgãos linfóides centrais quanto também nos periféricos, mas principalmente nos centrais, né? No caso, o timo. Então, ocorre aquele reconhecimento do autoantígeno no timo, e aí, essa célula que reconhece esse autoantígeno, ela passa a expressar o fator FOXP3, e ela passa a atuar regulando o nosso sistema imune, de modo a evitar que o nosso sistema imune, no caso, no contexto da tolerância, ataque os nossos próprios tecidos. Então, as células T regulatórias, elas vão atuar, né, inibindo a resposta de células T, né, tanto as células T imaturas como aquelas efetoras, e também inibindo a resposta de outros tipos celulares, como as células B e as células natural killer, né? Pronto, falamos o que os que são as células T regulatórias. Então a gente volta aqui para a tolerância central, né? A gente tem a tolerância central e a gente tem a tolerância periférica, como eu falei, então eu vou falar cada situação para cada tipo celular. Então, primeiro a tolerância central dos linfócitos T, né? Como eu comentei, lá no timo, né, que é um órgão linfóide central, a gente vai ter mecanismos diferentes de tolerância, no caso das células T. Um deles é a seleção negativa, que é essa deleção, que é justamente, né, a apoptose dessas células. Elas são reconhecidas e aí ocorre o mecanismo de apoptose e essas células são destruídas. Ou também elas podem ser transformadas em células T regulatórias e atuar nos tecidos periféricos. Esse processo de seleção negativa, de deleção, né, ele ocorre através de mecanismos meios de apoptose. Mas uma proteína muito importante nesse contexto é justamente essa proteína AIRE, né? Essa proteína AIRE, ela, nas células epiteliais tímicas, nos timócitos, ela vai promover a liberação, né, através das células apresentadoras de antígenos restritos aos tecidos. Então, esses antígenos vão ser liberados e, consequentemente, essa célula também vai apresentar esses antígenos. A partir do momento que alguma célula reconhece esse autoantígeno, né, essa célula apresentadora de antígeno vai reconhecer esse tipo celular e vai promover uma sinalização de apoptose nessa célula que reconhece um autoantígeno. Quando essa proteína
ela está disfuncional, ou por alguma alteração, vamos supor, genética, ela não seja expressa, né, a gente tem uma falha nesse mecanismo de seleção negativa, de deleção. E, consequentemente, isso pode levar a uma doença autoimune, já que essas células T autorreativas, elas não vão ser reconhecidas, consequentemente, vai ter essa falha negativa falha na seleção negativa, e elas vão acabar atuando num tecido, promovendo uma lesão tecidual. No mecanismo de tolerância periférica das células T, também acontece alguns desses processos, né? Como, por exemplo, a deleção, mas também tem outros mecanismos importantes envolvidos aqui. Então, na resposta de célula T normal, né, a gente tem uma coestimulação dessa célula T por uma célula apresentadora de antígenos, como uma célula dendrítica, né? Então, essa coestimulação ela vai levar as células T efetoras de memória. Essa coestimulação é porque a gente tem a apresentação do antígeno e também tem outras proteínas de membrana que vão ali interagir com essa célula T, promovendo essa cascata, né, de sinalização que vai levar à resposta dessas células. Mas a não funcionalidade, o bloqueio desse tipo de resposta é o que leva à nossa tolerância. Por exemplo, vamos supor que a gente, no momento dessa interação, essa célula apresentadora de antígeno, ela apresenta um alto antígeno para esse linfócito, né? Quando esse linfócito, quando essa célula apresentadora de antígeno, ela não apresenta aquela proteína que vai promover essa coestimulação, né, no caso aqui a B7, né, a gente tem um bloqueio da via e, consequentemente, essa célula T ela deixa de ser funcional. O que pode acontecer também é a supressão, né, que é justamente quando aquela célula T regulatória que foi produzida justamente para regular essa ação, ela vai interagir tanto com as células apresentadoras de antígeno quanto as células T que desenvolveriam, né, uma resposta autoimune, né? Então, ela vai promover o bloqueio através dessa supressão, né? Vão ocorrer interações tanto com a célula apresentadora quanto a célula T, consequentemente vai bloquear a ativação dessas células T autorreativas. E outro processo seria a deleção, né? Ocorre a interação, não ocorre a coestimulação e o mecanismo que é desenvolvido a partir daí é a apoptose. Aqui mostrando como seria esse mecanismo de anergia, né, que é a inativação dessas células. A gente tem, como eu falei, coestimuladores, né? Então, numa situação comum, a gente uma resposta normal, as células dendríticas vão expressar esses coestimuladores que, juntamente com a apresentação desses antígenos, vai promover os sinais de ativação que vão levar à proliferação e diferenciação das células T. Mas no processo de anergia da célula T, o que vai acontecer? Não vai haver esse reconhecimento do autoantígeno justamente pela falha da coestimulação. Essa falha pode ser por um bloqueio da sinalização, né, por exemplo, pela falta de um coestimulador, ou também pela apresentação e ativação de receptores inibitórios, né, esses coestimuladores inibitórios, né, que vão estar aqui na célula T e, consequentemente, essa interação entre a célula apresentadora e esses receptores inibitórios da célula T vão bloquear essa cascata que levaria a reação contra os nossos próprios tecidos, né, e levaria à formação do linfócito T autorreativo. Consequentemente, essa célula T vai se tornar uma célula T não responsiva, que a gente chama de anérgica. Um mecanismo clássico dessa inativação, desse bloqueio, é justamente a interação com o CTLA4, né? O CTLA4 é um tipo de receptor localizado nas células T que pode interagir com as células apresentadoras de antígeno, promovendo o bloqueio dessa sinalização que levaria à formação de células T efetoras, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, né, no sinal tem a possibilidade de ser um sinal intrínseco à célula ou induzido por outros tipos celulares. Então, a própria célula ela pode apresentar o CTLA4 e esse CTLA4 interagindo com essa proteína, essa B7, né, expressa na membrana das células dendríticas, vai promover o bloqueio do sinal, né, e inativação dessa célula T, ou as próprias células T regulatórias também podem interagir com a célula apresentadora de antígenos, bloqueando essas proteínas que são coestimulatórias. Isso vai promover também uma escassez, né, dessas proteínas para poder interagir com as células T. E também tem um processo de englobamento, né? Também existe um mecanismo de
de endocitose desse conjunto receptor com essa proteína de membrana para dentro das células T, que vai promover também a inativação dessas células. Então, quais são os principais fatores que promovem essa tolerância, né? A elevada dose de antígenos. Então, se a gente tem uma grande quantidade de antígenos ali sendo expostos ao organismo, consequentemente, o organismo vai, com o tempo, desenvolver uma tolerância àqueles antígenos. A persistência do antígeno no hospedeiro, né? Por exemplo, no caso do microbioma, a própria persistência do microbioma ali atuando de forma conjunta do organismo, ela também faz com que o organismo desenvolva tolerância. Baixo nível de coestimulação e também a apresentação de antígenos por uma célula dendrítica imatura ou inativada. Aqui é um mecanismo mais ou menos mostrando do que seria, nesse caso, para o microbioma, né? O microbioma ele também tem antígenos próprios, esses antígenos, principalmente os ácidos graxos de cadeia curta, eles são apresentados também, né, pelas células apresentadoras de antígenos, e as células T regulatórias são muito importantes nesse processo, juntamente com outros tipos celulares, né, como as células TH3, TR1, que vão atuar promovendo a supressão das células T efetoras que promoveriam, né, o ataque a esses micro-organismos e também a inativação, né, a tolerância infecciosa a essas células T efetoras. No caso das células B, né, a gente também tem tanto a tolerância central quanto a tolerância periférica, mas tem alguns poucos mecanismos diferentes. Nas células B, o que pode acontecer, além da deleção a nível central, né, é a alteração de receptores, né, principalmente a cadeia leve da imunoglobulina, e, consequentemente, a formação de uma célula B que não é autorreativa, né? Isso principalmente quando a gente tem estímulo elevado, né, os autoantígenos. Quando a gente tem um estímulo com baixa avidez, o que acontece, né? Essa expressão desse receptor ela é diminuída e, consequentemente, a gente tem uma célula B anérgica. Isso a nível central. A nível periférico, a gente tem também a anergia, né, das células B. Tem também o processo de apoptose, né, com deleção desse tipo celular. E também a apresentação de receptores inibitórios que, quando estimulados, eles vão promover também a regulação, né, dessa cascata, né, associada à resposta aos autoantígenos. Então, tudo isso que eu falei em relação à tolerância são os mecanismos que o organismo desenvolve para que não ocorra uma resposta a ele próprio, né, e àqueles antígenos que a gente está sendo exposto no dia a dia. E como é que isso vai se tornar uma doença autoimune ou isso vai levar ao desenvolvimento da autoimunidade? Justamente falhas nesses mecanismos. E aí são diversos mecanismos, como vocês podem perceber. Pode ocorrer falha em qualquer etapa, né? Pode ocorrer falha em um mecanismo periférico, em um mecanismo central, na produção de uma determinada proteína, né, uma daquelas, o CTLA4, uma alteração da estrutura do CTLA4, alteração da estrutura do B7, uma alteração da funcionalidade das células apresentadoras de antígeno. Então, assim, uma gama de possibilidades, e cada uma dessas possibilidades pode levar ou não ao desenvolvimento de uma doença autoimune, né? Então, de um modo geral, né, o que a gente normalmente tem? Né? Genes que são suscetíveis à falha da autotolerância. Então, quando se expressam esses genes, eles vão levar ao desenvolvimento de linfócitos autorreativos, né? E esses linfócitos autorreativos, né, numa situação onde a gente tem estímulos do tecido, esses estímulos por infecção, alguma outra lesão tecidual, que vai levar à apresentação a liberação desses antígenos, né, para essas células, né, e as células apresentadoras de antígeno vão mostrar esses antígenos para os linfócitos autorreativos eles vão reconhecer esses autoantígenos e, consequentemente, vão se tornar linfócitos efetores autorreativos, e aí a gente vai ter o desenvolvimento de uma doença autoimune por lesão tecidual. De um modo geral, a gente tem a autotolerância, né, que é quando a gente tem o tecido ele reconhecendo um autoantígeno, o linfócito reconhecendo o autoantígeno e, consequentemente, não levando a uma resposta. Mas a gente também tem outros mecanismos que podem levar ao desenvolvimento da autoimunidade, por exemplo, em decorrência da ação de micro-organismos, né?
a gente pode, um micro-organismo, ele pode ativar uma célula apresentadora de antígeno, e essa célula apresentadora de antígeno, ativada pela ação de um micro-organismo, ela pode apresentar um autoantígeno, né? Ela pode apresentar, ela estando ativada por um micro-organismo, um autoantígeno, e aí os nossos linfócitos T autorreativos vão reconhecer e, consequentemente, vão atacar o tecido próprio, promovendo a autoimunidade. Outro mecanismo é o mimetismo, né? Alguns micro-organismos apresentam peptídeos que são semelhantes aos peptídeos humanos, né? E, consequentemente, quando esses peptídeos são apresentados pelas células apresentadoras de antígeno, as células T vão reconhecê-los e vão interpretar que aqueles peptídeos humanos são aqueles mesmos antígenos que a célula apresentadora apresentou. Então, consequentemente, a gente também vai ter esse processo de lesão que pode levar à autoimunidade, né? Então, a falha dos mecanismos de autotolerância, né, pode levar ao desequilíbrio entre a ativação e o controle dos linfócitos, e é a causa subjacente de quase todas as doenças autoimunes, né, praticamente todas as doenças autoimunes. A gente também, outro motivo seria a apresentação anormal de autoantígenos e também uma inflamação ou resposta imunológica inata inicial, né, que é mais inespecífica. De um modo geral, né, existe os três principais agrupamentos, né, de fatores que podem levar ao desenvolvimento da doença autoimune, seriam os fatores genéticos, os fatores ambientais e alterações na regulação imune, né? Então, esses fatores em conjunto, eles vão levar à doença autoimune. A maioria das doenças autoimunes ela é decorrente de falhas ou alterações em diversos genes. Então, normalmente as doenças autoimunes não estão relacionadas a um gene específico que tem uma alteração específica e vai levar ao desenvolvimento, mas sim um conjunto de alterações que vão levar ao desenvolvimento dessa doença. E os indivíduos afetados herdam esses polimorfismos genéticos múltiplos que vão contribuir para a suscetibilidade da doença. E os genes agem em conjunto com os fatores ambientais, né? Aqueles diversos fatores ambientais, que eu vou citar alguns aqui, mas você já sabe, né? Com relação à exposição a produtos químicos, a poluição, o estresse, a obesidade, todos esses fatores em conjunto com os fatores genéticos podem levar ao desenvolvimento da doença autoimune. A maioria das doenças autoimunes, ela é mais prevalente em mulheres, né? Essa prevalência não é bem clara ainda o mecanismo, mas acredita-se que esteja relacionado principalmente a questões hormonais, né? A genética do cromossomo X também, a questão da regulação imunológica a partir dos hormônios, né? E também a questão epigenética, como a própria professora falou agora há pouco, também pode afetar os hormônios sexuais e, consequentemente, também levar ao desenvolvimento da doença autoimune de forma mais fácil do que seria no homem, né? Justamente por conta desses mecanismos. É o que se acredita, principalmente hoje, né? Então, por exemplo, vocês podem perceber que existem algumas doenças autoimunes que a prevalência em mulheres é muito maior do que em homens, né? Por exemplo, o lúpus, 90% em mulheres, 10% em homens, né? A colite ulcerativa, 75% em mulheres, 25% em homens. Não são todas, mas a maioria delas prevalece nas mulheres. E, em relação aos fatores genéticos, existem diversos genes que podem estar relacionados às doenças autoimunes. Esses genes podem sofrer alterações devido às mutações e, consequentemente, em conjunto, levar ao desenvolvimento dessas doenças. E, ao mesmo tempo que eu tenho vários genes relacionados a uma mesma doença, eu também tenho várias doenças relacionadas ao mesmo gene. Então, é muito comum também acontecer de o paciente apresentar mais de uma doença autoimune, justamente porque os mecanismos estão correlacionados, né? O que vai diferenciar, principalmente, qual é a doença autoimune ou o desenvolvimento da doença, como vai ser, é justamente qual é a etapa desse mecanismo que vai estar falha, quais são os genes envolvidos, qual é o tecido envolvido, se é algo sistêmico ou se é algo local, né? Então, esses processos, né, que vão diferenciar qual é a doença que vai ser desenvolvida e, consequentemente, ou se vai desenvolver uma doença ou não, né? Nós estamos o tempo todo, né, expostos a células autoreativas. Nós temos células autoreativas, né, normalmente. Só que essas células autoreativas, elas são controladas pelo nosso sistema imune, principalmente as células T regulatórias. Então, consequentemente, a gente não desenvolve uma doença por conta disso.
É justamente a falha nesse processo, né, de controle que vai levar ao desenvolvimento das doenças. E as doenças, elas são principalmente classificadas da seguinte forma, né? A gente tem as doenças órgão específicas e as doenças órgão inespecíficas, né? As doenças órgão específicas são aquelas onde os anticorpos, principalmente, atuam como estimuladores ou bloqueadores da via, e aquelas também que ocorre a lesão tecidual direta. E as doenças órgão inespecíficas são aquelas doenças sistêmicas. Aqui tem um exemplo, né, dos diversos fatores que podem estar relacionados ao desenvolvimento de uma doença autoimune, basicamente aqui falando dessas três específicas, né, a esclerose múltipla, a alopecia areata e o lúpus, né, eritematoso sistêmico. Então vocês podem ver que os hormônios, a presença de infecção, a obesidade, a radiação, a dieta, o consumo de álcool e de cigarro, a poluição, tudo isso, juntamente com a suscetibilidade genética e com as modificações epigenéticas, pode levar ao desenvolvimento de uma doença. Então, doenças diversas, né, mas mecanismos semelhantes, né, que podem levar ao desenvolvimento. O lúpus, por exemplo, é um exemplo de uma doença sistêmica. Então, tem ações, tem um processo inflamatório tanto local, quanto processo inflamatório também sistêmico. Então, tem sintomas locais e sintomas sistêmicos, né? Como, por exemplo, a artrite reumatoide também é uma doença autoimune que ela não é órgão específico. Então, por mais que tenham sintomas mais localizados, por exemplo, nas articulações, um paciente que tem artrite reumatoide também tem outros sintomas que são órgãos inespecíficos, né? Por exemplo, a depressão seria uma consequência também de um paciente que tem artrite reumatoide, justamente pela presença desses autoanticorpos e desse processo inflamatório na corrente sanguínea, e vai acabar atuando também em outros locais, né, do organismo. Então, basicamente, depois que a célula, aquela célula autorreativa, ela passa a reconhecer o nosso tecido, né, ela vai começar a produzir as nossas substâncias que estão pró-inflamatórias, né, as nossas citocinas, principalmente, né, que estão ali para acabar com aquele dano, aquele invasor, né? Que no nosso caso não seria invasor. E aí a gente vai ter o recrutamento de células que vão atuar na inflamação, né? Como pró-inflamatórias, de citocinas pró-inflamatórias, e esse contrabalanceamento, juntamente com as citocinas regulatórias, as citocinas anti-inflamatórias, é que vão levar ao não desenvolvimento da doença autoimune. Então, como eu falei, nós temos naturalmente, né, células autorreativas, né? Isso está o tempo todo surgindo células autorreativas, sendo destruídas, né? E algumas se mantêm, mas não chega a desenvolver uma doença autoimune justamente pelos processos regulatórios. Mas quando ocorre essa desregulação, é que começa a aparecer a manifestação clínica, né, de cada uma dessas doenças, né? Vou passar. Não, só volte que eu esqueci de comentar uma coisa. Então, assim, as citocinas, vocês podem perceber que existe um papel muito importante das citocinas na autoimunidade, né? Então, muitos dos mecanismos, dando um spoiler, né, do que eu vou falar, muitos dos mecanismos dos tratamentos, né, estão relacionados ao bloqueio das citocinas, né? Porque existem, no caso das doenças autoimunes sistêmicas, existe uma grande variabilidade de resposta, uma grande variabilidade de células envolvidas, de tecidos e locais envolvidos, onde um tratamento específico às vezes não consegue resolver. Então é muito comum, numa doença autoimune sistêmica, a gente ter a utilização de diversos medicamentos, a maioria sintomáticos, né, com a intenção de bloquear alguma via específica, mas não necessariamente o bloqueio, por exemplo, da resposta autoimune, sim das consequências daquela autoimunidade, né? Diferente, por exemplo, daquelas doenças autoimunes órgão específicas, que muitas vezes o tratamento é basicamente, né, não que seja mais simples, mas é basicamente você repor aquele hormônio ou aquela substância que aquele tecido produz naturalmente e não está produzindo justamente por conta daquela lesão, né? Nas doenças autoimunes sistêmicas é mais difícil isso, porque existe uma variedade muito maior de consequências, de efeitos a nível sistêmico, que impede a gente conseguir exatamente usar um medicamento só que resolve aquilo ali e não precisaria mais de nenhum. Então, normalmente é um conjunto de ações. Pode passar.
Alguns exemplos, aqui eu vou citar alguns exemplos de algumas doenças autoimunes, tá? E falar um pouco dos mecanismos, né? Uma delas é a doença de Graves. Nesse caso da doença de Graves, é um modelo onde o autoanticorpo ele é estimulatório, né? A gente tem aqui, numa situação normal, a hipófise ela produzindo o TSH. O TSH ele se liga ao receptor de TSH lá na tireoide e vai promover, vai estimular a tireoide a produzir hormônios tireoidianos, né? E aí, esses hormônios tireoidianos vão atuar no nosso organismo e, através dos níveis desses hormônios, é que a gente tem um feedback negativo que vai fazer com que a hipófise diminua ou aumente a produção de TSH. Numa situação de autoimunidade, onde o anticorpo ele atua sobre os receptores de TSH, né, na doença de Graves, ao invés de bloquear esses receptores, ocorre uma hiperestimulação. Consequentemente, há uma grande produção, uma produção exacerbada, exagerada, de hormônios tireoidianos, levando aos sintomas da doença de Graves, né? Como, por exemplo, o hipertireoidismo, oftalmopatia e dermopatia infiltrativa. Então, para vocês perceberem que existem diversas formas de desenvolver uma doença autoimune, tanto pela ação de anticorpos, quanto pela ação direta celular, quanto pela ação local, quanto pela ação sistêmica. Por isso que não existe um mecanismo único e específico para as doenças, né, autoimunes de modo geral. Outra maneira, né, seria, por exemplo, o bloqueio por autoanticorpos. Aqui a gente tem uma junção neuromuscular, e aí aqui a gente tem, né, a liberação da acetilcolina, e a acetilcolina ela vai interagir com seus receptores, receptores pós-sinápticos, e levar à ativação do músculo. Numa situação de autoimunidade, onde há a produção de autoanticorpos contra os receptores de acetilcolina, esses receptores eles estão bloqueados. Consequentemente, a gente bloqueia também a ação da acetilcolina e a gente não tem ativação muscular, né? Isso, um exemplo de uma situação onde acontece isso é na miastenia graves, né, que também é uma doença autoimune. E outro exemplo seria, por exemplo, a diabetes mellitus tipo 1. Né? A gente tem, numa situação normal, nas ilhotas de Langerhans, alguns tipos celulares que produzem hormônios específicos, né? Como a célula alfa, beta e a célula delta. Né? Produzem glucagon, insulina, somatostatina. Quando o nosso sistema imune, as células T, reconhecem antígenos das células beta, consequentemente, né, no caso da diabetes, há essa lesão, essa destruição dessas células beta, e como as células beta elas são as responsáveis por produzir a insulina, o indivíduo ele acaba perdendo essa produção de insulina e, consequentemente, desenvolvendo diabetes tipo 1. Né? Esses 3 exemplos que eu dei são exemplos mais órgão-específicos, né, que vocês podem reparar. E aqui entra até na situação que eu comentei. Né? O principal tratamento para diabetes, né, diabetes insulínica, né, é a insulina, né, justamente porque o que vai faltar aqui nesse indivíduo é justamente a produção de insulina, né, é bem específico. Então, é feita a reposição da insulina, como em algumas doenças, por exemplo, autoimunes relacionadas à tireoide, né, onde se utiliza também hormônios tireoidianos. Então, o tratamento é mais direcionado a repor aquilo que está faltando devido àquela lesão tecidual em decorrência da doença autoimune. E aqui, por exemplo, seria um exemplo de uma doença onde ocorre o mimetismo. Lembra que eu comentei que, em algumas situações, né, as bactérias elas apresentam peptídeos que o organismo pode reconhecer, e esses peptídeos são semelhantes a autoantígenos e, consequentemente, vai promover a lesão tecidual em decorrência de interpretar que esses autoantígenos são aqueles antígenos daquela bactéria. Então, por exemplo, na febre reumática, né, o Streptococcus ele apresenta, o Piógenes ele apresenta antígenos que são semelhantes a antígenos próprios, né, como a miosina cardíaca, a tropomiosina, e, consequentemente, as células, nosso sistema imune vai acabar atuando, lesionando o nosso tecido cardíaco, em consequência dessa interpretação de que o tecido cardíaco apresenta peptídeos que são em decorrência da infecção por Streptococcus. Com relação ao tratamento, né, como eu comentei, existem diversos tratamentos possíveis, né, para doenças autoimunes. Esses tratamentos têm mecanismos diversos, então cada doença vai ter seu tratamento específico e vai também
exigir a utilização de mais de um medicamento, ou um medicamento só, medicamentos com ação local, medicamentos com ação sistêmica, sintomáticos. Então, de modo geral, a gente tem aqueles tratamentos, né, mais específicos, ou, por exemplo, o uso também de anti-inflamatórios, né, por exemplo, corticosteroides, né, anti-inflamatórios não esteroidais. Tem aquela situação onde precisa a utilização de imunossupressores. A maioria das doenças autoimunes exige a utilização de imunossupressores, né, como a azatioprina, como a ciclofosfamida, a ciclosporina, a hidroxicloroquina, o metrotexato. Então, são medicamentos muito utilizados, né, para o tratamento de doenças autoimunes, justamente porque as doenças autoimunes a gente tem uma exacerbação da nossa resposta inflamatória. E mais recentemente, né, não tão recentemente assim, mas mais recentemente, surgiram os medicamentos biológicos, né, também tem alguns mais antigos que já são utilizados há algum tempo, mas assim, direcionados principalmente para o bloqueio de citocinas e de receptores, e esses medicamentos biológicos também são atualmente muito utilizados como alternativas a esses primeiros medicamentos quando eles não funcionam, justamente por conta dos custos também e das consequências, né? A gente vai utilizando medicamentos biológicos, principalmente aqueles que atuam em citocina, a gente sabe que a gente precisa das citocinas para as demais doenças, né, relacionadas ao câncer, relacionadas a infecções. Então, se a gente bloqueia uma via por conta da doença autoimune, consequentemente, a gente também está bloqueando essa mesma via para ação contra outros patógenos ou outras doenças que podem estar acontecendo. Então, aqui tem alguns exemplos, né, o abatacept, o alentuzumab, a beta-interferona, os anti-TNFs, né, que é um grupo que tem vários medicamentos envolvidos, e, mais recentemente mesmo, aqui os inibidores de JAK quinase, que são medicamentos sintéticos alvo específicos, né? Eles são a classe mais recente dessas aí que eu citei, justamente por conta da importância da JAK quinases na sinalização e na produção de citocinas, né? Então, aqui existem diversos medicamentos já sendo utilizados ou em desenvolvimento, né? E aí, aqui é só para vocês terem noção do panorama. Eles vão atuar em diversas vias, né? Eles podem atuar inibindo as proteínas de membrana, aqueles coestimuladores, aqueles receptores que fazem parte da coestimulação, as citocinas especificamente pró-inflamatórias, ou induzindo, por exemplo, citocinas regulatórias, como IL-10. Então, existem diversos mecanismos relacionados a esses medicamentos imunobiológicos utilizados nas doenças autoimunes. Um deles, né, pode passar. Um deles, por exemplo, é o bloqueio da via do TNF, né? O TNF, por ser uma citocina pró-inflamatória, ela é muito comum, é uma citocina muito comum nas doenças autoimunes. Então, existem diversas doenças autoimunes onde o TNF é um dos principais atuantes, né? Consequentemente, o bloqueio dessa via, por conta das próprias consequências, né, da ativação dessa via, apoptose, lesão tecidual, né, necroptose, que vão levar aos danos articulares, por exemplo, no paciente com artrite reumatoide, ou a lesão do intestino, no caso da doença de Crohn. Então, esse mecanismo é muito importante também nas doenças autoimunes, porque o bloqueio dele vai evitar, por exemplo, a progressão dessa doença, né? Quando surgiram os anti-TNF, foi um grande avanço no tratamento das doenças autoimunes, justamente porque até aquele momento os tratamentos eram muito inespecíficos, né? Eles acabavam afetando o sistema imune como um todo, né? Os imunossupressores afetavam o sistema imune como um todo. Então, o surgimento desses imunobiológicos específicos para citocinas, eles foram importantíssimos no tratamento das doenças autoimunes, né? Alguns exemplos aqui, pode passar. O adalimumab, o certolizumab, o etanercept, o golimumab, eles são muito utilizados para bloqueio dessa via e como tratamento dessas doenças, né? Eu já puxo para cá porque tem relação tanto com o meu doutorado como também no meu trabalho. Lá no CIMEB, a gente trabalha com a infusão de imunobiológicos. Então, a maioria dos pacientes que são tratados no CIMEB, lá no Centro de Infusões do Estado, são pacientes com doenças autoimunes, com esclerose múltipla, com doença de Crohn, com retocolite ulcerativa, com espondilite anquilosante, com lúpus, com artrite. Então, consequentemente, esses medicamentos anti-TNF, eles são os mais utilizados justamente por conta da importância do TNF nesse mecanismo de inflamação, né, em decorrência dessa autorreatividade. E o outro mecanismo mais recente que tem sido utilizado, né, é o mecanismo de inibição, pode passar,
inibição da JAK quinases, né? Alguns medicamentos que são utilizados hoje em dia são esses. As JAK quinases, elas estão na cascata de sinalização das citocinas, na produção de citocinas, e cada tipo de JAK está relacionado a citocinas específicas, né? Consequentemente, a inativação dessa via vai inativar também a produção dessas citocinas e seus efeitos, né? E uma grande importância dessa via em relação às outras inibições de citocinas por biológicos é justamente porque, normalmente, os medicamentos imunobiológicos eles são de uso parenteral. Então, são medicamentos que são utilizados de via intravenosa, subcutânea, né? E isso, de certa forma, pode ser pode ser desconfortável, os pacientes não gostam de utilizar medicamentos venosos, até pelo próprio processo também que exige para se realizar esse tratamento, né? Exige uma equipe acompanhando, normalmente esses pacientes precisam ser internados ou comparecer, faltar o trabalho para poder ficar um turno ali utilizando esses medicamentos. Então, o surgimento dessa nova classe foi importante porque permitiu a produção de medicamentos orais, né? Que são de uso oral. Então, os pacientes conseguem utilizar medicamentos sintéticos específicos, né? Alvo específicos. Porque até então, os sintéticos que eram utilizados não eram específicos, né? Então, essa via acabou sendo muito importante também no tratamento das doenças autoimunes. E, mais recentemente, né, novas tecnologias vão sendo implementadas justamente para que a gente consiga desenvolver melhores medicamentos, melhores diagnósticos, né, direcionar melhor o tratamento para os pacientes. E algumas dessas tecnologias envolvem a aplicação da inteligência artificial, né? A partir da inteligência artificial, a gente consegue, por exemplo, estratificar grupos, né, os pacientes, através de suas características, verificar a relação dessas características específicas com a resposta ao tratamento. Então, se algum grupo específico tem uma resposta melhor àquele tratamento do que o outro, correlacionar isso com o perfil multiômico, né, tanto o genoma quanto o proteoma, transcriptoma, também ajudar na definição de alvos terapêuticos, né, através da avaliação das vias que estão desreguladas e, consequentemente, conhecendo essas vias, a própria utilização da aprendizagem de máquina, que é uma técnica de inteligência artificial, pode ajudar também a estabelecer alvos que estão relacionados a essa via e, juntamente, né, com a parte de design e otimização de medicamentos, o desenvolvimento de medicamentos específicos para atuar nessa via, né? Avaliando, por exemplo, a relação entre a estrutura desses medicamentos e a atividade deles, e também o próprio teste, né, virtual desses medicamentos também. A própria inteligência artificial ajuda também a gente simular como seria essa resposta e a gente poder pular algumas etapas, né? Não precisar de um ser humano para poder fazer esse teste, ou de animais, justamente pela possibilidade também de utilizar essa inteligência artificial para fazer esse teste de forma virtual. Então, com isso a gente conseguiria, por exemplo, pegar dados do perfil do paciente gerais, multiômicos, estilo de vida, o microbioma, juntar com os dados específicos do medicamento com relação à atividade, absorção, né, a toxicidade, integrar esses dados, estabelecer o perfil, né, a parte computacional, né, do paciente, da doença, os endofenótipos das doenças e, por fim, conseguir estratificar o tratamento, né, de acordo com os endofenótipos daquela patologia ou específico para um paciente, de acordo com, por exemplo, como foi comentado antes, né, próprios dados genéticos, né, a gente consegue, por exemplo, paciente que tem determinada expressão de determinado gene, uma expressão maior ou menor, aquele medicamento ele responde melhor ou pior, né? Então, acaba que a inteligência artificial, hoje em dia, é extremamente importante para o desenvolvimento de medicamentos de modo geral, mas no contexto da autoimunidade também, já que a maioria das doenças autoimunes, né, elas não têm cura. Na verdade, eu acredito que nenhuma das doenças autoimunes, eu não sei se os professores conhecem alguma que tenha cura, mas eu acredito que nenhuma das doenças autoimunes já tem uma cura, né? Então, normalmente o tratamento é usado para lidar com essas consequências. Então, quanto mais o tratamento for específico para aquela doença, né, autoimune,
menos custos o governo vai ter com aqueles medicamentos, menos o paciente vai ter que sofrer com medicamentos que levam a diversos efeitos adversos, né, em decorrência da ação múltipla desses medicamentos em diversos órgãos, né, e esses efeitos relacionados também ao impacto desses bloqueios nessas vias. Então, esse direcionamento acaba sendo muito importante nesse processo. E aqui é só mostrando o que foi que eu fiz no meu doutorado, né? Aqui é o título do meu artigo, um dos meus artigos, né, dos meus manuscritos, sobre a aplicação da inteligência da aprendizagem de máquina, dos métodos de aprendizagem de máquina, na classificação e predição da resposta a medicamentos anti-TNF em pacientes brasileiros com artrite reumatoide, né? Então, nesse estudo, por exemplo, a gente fez essa estratificação desses pacientes com artrite reumatoide, com o objetivo de estabelecer perfis diferentes, né? E depois a gente poder fazer uma avaliação em relação a todo esse conjunto de perfil clínico, de perfil genético, de qual seria o perfil que responderia melhor ou não aos medicamentos anti-TNF, que são os principais medicamentos utilizados, biológicos utilizados na artrite reumatoide. Então é isso, gente. Aqui são as referências e muito obrigado.